Qual é a função do Congresso brasileiro no processo de aprovação do Acordo União Europeia-Mercosul? A julgar pelo debate público, à primeira vista, o Congresso teria uma função meramente protocolar. O Executivo negociou e acertou o texto, agora cabe ao Parlamento bater o carimbo e assinar embaixo. Mas será? Na verdade, no seu processo de aprovação do acordo, o Parlamento constrói um projeto de decreto legislativo. E nesse projeto, ele deve estabelecer um conjunto de direcionamentos que são fundamentais para o país. Primeiro, orientar o Executivo Federal. Um acordo comercial é também uma agenda de trabalhos, que exigirá uma série de desdobramentos, que serão executados por uma série de órgãos do Executivo. Como exatamente esses órgãos vão operar ao longo do tempo, é função de um guia, de uma direção, que pode e deve ser estabelecida pelo Parlamento Nacional. Segundo, um acordo comercial é também um conjunto de normas que, uma vez internalizadas dentro do direito brasileiro, dialogam com as inúmeras leis estabelecidas no país, mas eventualmente entram em tensões com ela. Quando essas tensões acontecerem, qual norma deve prevalecer? Pense, por exemplo, em um produtor de Mato Grosso, que decide desmatar o seu excedente de reserva legal. Segundo o Código Florestal Brasileiro, obtida a licença, ele poderia fazê-lo. Mas o Acordo União Europeia-Mercosul estabelece que os blocos regionais adotarão princípios climáticos globais como condição para a sua atuação. Esta decisão tomada pelo produtor lá de Mato Grosso conflita com as regras climáticas do mundo, preocupadas com as emissões de gases de efeito estufa, ou a lei brasileira estabelecida pelo Código Florestal deve prevalecer? Disciplinar em que medida esse acordo dialoga e se integra com as diversas leis brasileiras é também uma tarefa fundamental do Congresso. A terceira, e talvez a mais importante, é de orientar a atuação do próprio Judiciário. Como em tudo na vida, normas são interpretadas diante de situações de conflito. Os casos judiciais sobre esse acordo e o seu significado no Brasil podem chegar à Justiça, e ao Supremo Tribunal Federal caberá, em última análise, dizer como esse acordo vai ser interpretado. Em uma decisão recente tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, em um caso em ação direta de inconstitucionalidade, o ministro disse que acordos climáticos integrados no ordenamento brasileiro possuem uma hierarquia superior às leis ordinárias aprovadas pelo Congresso. Em outras palavras, a matéria de clima, se em conflito com as leis da economia, com o Código Civil, com o Código Penal, com o Código Florestal, deve prevalecer. Essa hierarquia supralegal é o que a gente espera que seja o caso do Acordo Comercial União Europeia-Mercosul? Queremos que as suas orientações e normas prevaleçam sobre a própria voz do legislador em matéria ordinária? Ou vamos interpretar esse acordo de outra maneira? Cabe ao Congresso Nacional, a partir da nossa realidade, oferecer o guia de ação e interpretação dessa norma para que o ordenamento brasileiro funcione e que a norma seja implementada de fato no país. Fazer isso, aliás, não é fragilizar, excepcionar, dificultar um processo de negociação e parceria comercial tão importante para nós. É dar segurança, transparência e robustez para um acordo que mexerá na ordem econômica do país e que deverá gerar consequências por muitos anos. Fazer isso, aliás, não é uma prerrogativa exclusiva ou particular do Brasil. É isso que congressos fazem quando acordos são negociados pelo Executivo em outras democracias constitucionais no mundo afora. O Congresso americano continuamente aprova padrões de interpretação admissíveis para os acordos negociados pelo Executivo. O Parlamento Europeu aprovou recentemente um acordo da União Europeia com o Canadá, um critério de interpretação sobre como esse acordo deve ser internalizado nas normas do Estado. E assim também deve o Congresso brasileiro fazer. Que esse projeto de decreto legislativo seja mais do que um ato de ratificação, um carimbo sem grande valor, seja uma verdadeira orientação prática sobre o significado real desse acordo na ordem soberana do país.